Agora vamos para uma pauta daquelas que a gente adora. Conteúdo, 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 salvando vidas e ajudando muita gente. Aproveitem e mandem perguntas. Eu já vi que na nossa primeira foto postada tem ali uma pergunta bem interessante para o nosso querido cirurgião vascular, mais uma vez com a gente, Dr. Carlos Bessa. Bem-vindo! Prazer nosso. Porque hoje você vai fazer, a gente estava até brincando, que vai ser assim, um tudão. Nós vamos falar dos mitos e verdades sobre as principais doenças vasculares. Então, de tudo vai aparecer no nosso conteúdo de hoje. E o doutor queria até começar, e eu acho muito importante que a gente faça aí esta pausa para iniciar uma lembrança. A gente tem acompanhado casos de morte, de insucessos, vamos dizer assim, e de problemas, porque as pessoas estão aumentando aí a procura por procedimentos muitas vezes estéticos de forma inadequada, com profissionais que não estão capacitados e que na sua área vascular isso também acontece, né, doutor? É que assim, basicamente, Carol, as pessoas têm que entender que todo tratamento invasivo, onde você vai injetar uma droga no seu corpo, quer seja a droga que for, isso só deve ser feito por um médico, tá? Em primeiro lugar. E o que a gente está vendo aí é que tem pessoas fazendo tratamento de preenchimento que nem são médicos. Nossa. Né? Então, aí o risco aumenta mais. Sendo médico, tá? Também é interessante que a pessoa verifique, por exemplo, na minha área, na área de cirurgia vascular, se ela acessar o site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Vascular, a sociedade disponibiliza os médicos que são especialistas, que são membros e são especialistas. Tá. Porque isso diminui muito, Carol, o risco de você ter problema. Porque as sociedades médicas de especialidade, elas são muito rigorosas na avaliação dos profissionais, para conceder o título de especialista. De estar ali como membro, entendi. Então, por exemplo, na cirurgia plástica, se o médico ele está lá como especialista da Sociedade de Cirurgia Plástica, seu risco já diminui, né? Sem dúvida. Do que você fazer com, às vezes, um profissional médico, mas que ele não teve um treinamento adequado para executar aquele procedimento. E que se der um problema, o que pode às vezes acontecer, não sabe nem como se sair da situação, foi o que a gente acompanhou. Eu sempre falo para os médicos jovens, Carol, que o difícil não é você fazer o procedimento, porque você é treinado para isso, você faz. O bom médico é o que sabe tratar as complicações do procedimento. É o que eu imagino. Que na hora que aparece a complicação, ele não simplesmente abandona o paciente, porque ele não está capacitado para tratar a complicação. Agora, tem uma curiosidade, doutor, porque a gente vai falar hoje de varizes, vamos falar de AVC, vamos falar de diversos problemas. Porém, o que acontece aí? Existem, então, médicos que falam que vão fazer um tratamento para varizes e acabam injetando aí coisas que nem são permitidas? Na cirurgia vascular, o que a gente observa, assim, diminuiu muito isso, perigoso, Carol, mas né? ainda hoje, às vezes eu atendo uma paciente que ela estava fazendo um tratamento de escleroterapia, que parece uma coisa simples, mas pode ter graves efeitos colaterais, aparecimento de feridas, de úlceras isquêmicas, numa farmácia do bairro, com um rapaz que se fala que é farmacêutico, mas às vezes nem é farmacêutico, entendeu? E as pessoas às vezes não têm noção do risco que elas estão correndo, de não estar fazendo esse procedimento com um profissional habilitado, né? Sem dúvida. Não, e a Glaucia lembrou bem, é claro, às vezes a pessoa nem sabe se está apta e tal, e ela passa pelo procedimento, também por ver que tem um valor mais barato e tal. A gente sempre diz, né, que tem coisa que... barato sai caro, né? Que não dá, né, E hoje, gente, por exemplo, na cirurgia vascular, assim, os serviços, os hospitais de escola, eles disponibilizam ambulatórios gratuitos, que às vezes a pessoa não tem condição de pagar um profissional numa clínica privada. E tem professores que estão junto o tempo todo, né? Aqueles médicos que estão lá fazendo o procedimento, eles são médicos, fizeram residência na minha área de cirurgia geral. Depois estão na residência de cirurgia vascular e estão sob supervisão de um instrutor, entendeu? Isso é muito legal você estar, doutor, porque olha que bacana, gente. Então, esses centros aí que formam os alunos, eles precisam também ter os pacientes. Porque não é uma questão só de treino, mas eles precisam se deparar com a situação da prática
antes de estarem aí formados, sempre com a supervisão, claro, de um profissional. Eu me lembro, a minha manicure, a Silvana, um beijo para ela, há muitos anos, ela fez um tratamento de pele fantástico numa faculdade. Ela era paciente de uma aluna e de um médico responsável, que ela cuidou de melasma, cuidou de um monte de coisa, fazendo certinho. Claro que para conseguir essas vagas aí eu não sei dizer para você aí de casa, a gente pode até se informar. Mas não é impossível, entendeu? A pessoa tem que ir lá atrás e ver se tem uma fila. Fazer uma avaliação. Ver o caso dela, tá. Né? Na cirurgia vascular hoje, os grandes centros, os tal das clínicas, eles disponibilizam ambulatórios, que a gente já falou muito aqui sobre aplicação com espuma. Tem até um videozinho que elas colocaram, que, por exemplo, é uma opção para cirurgia. Por exemplo, a fila para se tratar cirurgicamente varizes nos hospitais e escolas, às vezes é 3 anos, 4 anos para você conseguir. Aí eles começaram a realizar esse procedimento de espuma para varizes de grosso calibre, sem nenhum custo. Você se cadastra, você é triado, tá? E você vai fazer isso com um professor, com um residente já, um R4, R5 da especialidade, e você vai tratar suas varizes sem fazer cirurgia, né? Puxa, olha que legal, gente. Bem, isso está ao alcance da população. É isso, entrem nos sites, se informem, vão conversar, façam o cadastro que vai dar tudo certo. Vamos para o nosso primeiro mito, então? Mito ou verdade na tela, olha lá. Varizes podem ocorrer em crianças, isso é mito ou é verdade? Todo mundo pensa que não acontece, né? Mas pode ter varizes em criança, sim. Sério? Pode. Na verdade, assim, são as malformações arteriovenosas, né? Você nasce com uma doença congênita, né? Você nasce com uma síndrome, tipo assim, uma síndrome mais conhecida, que é a Clipotrenone, que começa a desenvolver aquelas varizes enormes, e a perna da criança é maior uma do que a outra, tal. Isso aparece já logo no início da infância, vida, já nasce com essas alterações, né? Tá. Então você pode ter, não é essa varizes estética. Que as pessoas estão acostumadas, mas existe varizes em criança, sim. E o pediatra, quem faz o diagnóstico já faz diagnóstico precoce e já começa a ser acompanhado por um cirurgião vascular, mesmo um bebê. Mesmo né? bebê. Mesmo bebê. Então fiquem atentas, hein? E nesse caso, claro, a gente imagina que seja até mais grave, sim, do que em adulto, enfim, dependendo da faixa etária. Em tem criança, que ser acompanhado, tem que né? ser acompanhado. Tá aí. Próximo mito ou verdade na tela. Varizes de grosso calibre só podem ser tratadas com cirurgia. Isso é mito ou é verdade? Hoje é mito, já foi verdade, né? Já no passado era verdade. Era verdade. Hoje é mito. Hoje a gente dispõe de outros métodos que podem ser uma opção para cirurgia. Um método que tem empolgado muito os cirurgiões vasculares é essa espuma, né? Vamos colocar o videozinho então? Essa espuma você pode fazer, Carol, até na safena. Sabe aquela veiona grossa? Sim. Ela pode ser feita até na safena. Tá vendo? A espuma, na verdade, ela é um mousse, né? Você mistura uma substância com ar e vira um mousse. Por isso que chama espuma, né? E ela vai preenchendo a veia por dentro, tá? E ela ela fica mais tempo em contato com a parede interna da veia. Por isso que ela consegue fechar veias de grosso calibre. Um exemplo, se eu injetar uma substância líquida numa veia grossa, como o fluxo da veia é alto, ele vai lavar rapidamente e vai ficar pouco produto para gerar lesão na parede interna. A espuma não, ela fica mais tempo, então ela produz uma lesão na parede interna. Tá vendo a veia doente? Aí ela vai começar a se retrair, olha que interessante, e vai retrair e vai até se ocluir totalmente. Entendi. Então, em vez de você arrancar essa veia, você fez uma injeção dessa espuma, vai gerar uma reação inflamatória, ela vai colabar, depois o organismo absorve. Era o que eu ia te perguntar, o organismo absorve a espuma? Não, absorve a veia. A veia mesmo. A veia mesmo. Ela desaparece. Desaparece. Se você fez uma espuma eficaz, que a espuma às vezes você tem que repetir mais de uma vez, mas quando ela oclui de maneira definitiva, torna a veia doente um cordão fibroso, depois de um tempo você faz ultrassom, você não identifica mais a veia. Interessante. Agora sim, a gente está falando de veia e tal, das varizes, e a artéria? A artéria não, já é outra história. A artéria a gente não pode ocluir, né? Vamos lembrar. Tem que... a artéria a gente tem que restaurar. Restaurar e abrir. Se a artéria estiver ocluída, por exemplo, no AVC, tá? Ou numa doença arterial periférica, se ela estiver ocluída, dependendo da artéria que foi ocluída, se você não abrir, se você não revascularizar, pode levar a amputação. Sabe esses pacientes
que tem que se fazer amputação, às vezes tem uma embolia, um coágulo sai do coração e entope a artéria femoral, vamos dizer, da perna esquerda. E esse paciente não passa mais sangue, aí o tecido começa a sofrer, ele começa a ter dor, não consegue pisar no chão, aí vai para o hospital, faz a identificação que é uma oclusão arterial aguda, ele tem que ser operado imediatamente para o fluxo arterial ser restaurado. Puxa vida. Senão então, ele pode perder a perna. Um lance daí das varizes e tal, é na veia que é aplicado. A gente sempre explica para os pacientes assim, quando você trata uma veia doente, você quer destruir a veia. Tá. Você pode destruir arrancando a veia, você pode destruir injetando uma substância química para gerar uma reação inflamatória, ela colabar. Você pode destruir termicamente com laser, entendeu? Agora, na artéria, não. As doenças arteriais, você tem que restaurar o fluxo. Nas varizes, você tem que ocluir a veia doente. Só que tem doença venosa que você tem que restaurar o fluxo, que são as tromboses venosas. Ah, que nós vamos chegar lá. Eu acho que tem trombose também, né? Tá vendo, gente? Que coisa, né? Às vezes eu pergunto algo assim, e que pode parecer assim, nossa, mas Carol, você está fazendo uma pergunta tão óbvia. Não é tão óbvio. Não é, não. Né? E na medicina, principalmente. E então esclarece, né, Carol? Mesmo, e eu acho que o seu trabalho acaba levando uma informação para pessoas que muitas vezes não têm acesso a um especialista. Eu não tenho vergonha de fazer as perguntas não, doutor, eu vou... E se ela tem essa informação, entendeu? A gente já comentou isso aqui, por exemplo, se você acordou do nada e a sua perna está inchada, você não bateu, não caiu e a panturrilha está endurecida, corre para o hospital. Porque o que pode ser? Amanheceu do nada, inchado e endurecido. Uma só, né? Só pode ser trombose, entendeu? E a trombose venosa, se ela não for tratada adequadamente, o coágulo pode soltar, ir para o pulmão, dar embolia pulmonar e colocar em risco a vida. Nossa. Então, essa pequena informação pode realmente salvar uma vida. Até a pessoa que identifica ou você que viu aí alguém na sua casa. Né? Já vai para o hospital. Tá aí. Então, próxima na tela, mito ou verdade? Só existem varizes nas pernas, é mito ou verdade? É mito também, né? Tem varizes em várias veias? Tem. Que não só... tem vários locais, né? Que por exemplo, você já ouviu falar que varizes de esôfago? No esôfago? Não. Não? Então. Existem doenças hepáticas, por exemplo, esquistossomose, que é uma doença que tem muito no Nordeste, que pega em água na lagoa e tal. A esquistossomose, ela leva uma alteração hepática e uma alteração da veia porta, uma hipertensão porta, que vai levar à dilatação de veias no esôfago. E essas veias podem se romper e sangrar, e a pessoa ficar vomitando sangue. Nossa. São varizes esofágicas em consequência de uma doença hepática. Hepática, né? Tá. Que aí, claro, vão ter outros sintomas, mas na grande maioria a gente a maioria nas detecta. Pernas. E a maioria das varizes, mais de 90% são nas pernas, membros inferiores. E doutor, por que tem gente que tem muito mais, assim? Tem gente que, né, embora às vezes não tenha até hábitos saudáveis, tem menos, e às vezes pessoas que têm hábitos saudáveis, né, tem mais. A gente tem que lembrar que varizes está relacionado diretamente com hereditariedade. Você nasce com uma tendência de ter varizes. O principal fator de formar as varizes é a hereditariedade. Então você já nasce com essa tendência. Se sua mãe tem muitas varizes, se sua avó tem muitas varizes, você tem uma chance real de ter essa tendência. Tá? E tem pessoas que não. Eu tenho um paciente que teve quatro filhos e a perna dela é limpa, ela só tem vasinho. E tem mulheres que têm uma gestação e arrebenta a perna inteira. Normalmente, então, vem após uma gestação, elas aparecem... Já tem a tendência, a gestação é um fator desencadeante de varizes, né? O útero cresce, aumenta a pressão intraabdominal, dificulta o esvaziamento do sangue da perna. Então, aquela coluna de sangue com dificuldade de esvaziar, vai forçar a parede e a veia começa a dilatar. Então, é comum na gestação a mulher sair da gestação com algum grau de varizes. Que antes não tinha. Antes não tinha. Interessante. Próximo na tela, mito ou verdade. Olha lá. Toda trombose venosa profunda produz embolia pulmonar. A minoria, né? É a minoria, graças a Deus. Graças a Deus. Porque embolia pulmonar é uma situação gravíssima, né, Carol? Uma situação gravíssima. A gente já comentou isso aqui também. Às vezes, pacientes jovens que têm morte súbita, aí o pessoal fala, morreu de infarto. Aí quando ele vai fazer a necrópsia, vê que ele teve uma embolia pulmonar maciça, né? Porque se formar um coágulo numa veia de grosso calibre, uma femoral, uma ilíaca, e esse trombo subir para o pulmão, ele pode impactar
o ósteo da artéria pulmonar, o início da artéria pulmonar. E essa situação abrupta é incompatível com a vida. Ele não tem, praticamente não tem como sobreviver. Agora, o que faz isso acontecer, doutor? O que aumenta a chance? Então, assim, trombose venosa, isso é muito estudado porque é muito comum, tá? Então, a incidência da trombose venosa é 1,5 por 1.000 habitantes. Tá. Um exemplo, cidade de São Paulo. Vamos dizer que a cidade de São Paulo tenha 10 milhões de habitantes. Tem 150 mil casos novos por ano. É muita gente com trombose, entendeu? Nossa. Mais de 90% das tromboses a gente chama de idiopática. A gente não consegue identificar uma causa. Tá. Não sabe se foi uma situação, ela ficou numa posição, fez uma viagem, ficou muito acamada, teve uma gripe forte, ficou muito acamada. Porque assim, o que faz o sangue voltar para o coração, para ser oxigenado no pulmão, é a contração muscular. Se você ficar muito tempo acamada, você teve uma pneumonia, você corre o risco real de você coagular o sangue nas veias profundas. Tá? Então, uma das causas de formar coágulo é você ficar... pacientes que estão com doenças crônicas, pacientes que estão debilitados, que estão acamados. Aumenta a chance. Aumenta bastante a chance. Tá aí. E existem algumas doenças, alterações no sangue que produzem a trombose, né? Chamadas trombofilias, que gera aborto de repetição, que nós já conversamos, Doutor, eu ia falar isso agora nesse... Não, você não sabe, gente, eu ia dizer, quando a gente diz trombofilias, eu já li a respeito, já ouvi alguns ginecologistas comentando, que está muito ligada, às vezes as mulheres estão tentando engravidar e não conseguem, tanto a infertilidade quanto aos abortos de repetição. Como é que a gente descobre essas trombofilias? Por exemplo, uma mulher jovem que fez todos os exames básicos, pré-nupciais, exames para tentar uma gravidez. Está tendo relação, tudo normal? Normal, marido normal, ela normal. Ela engravida, com 1 mês e meio, aborta. Aí engravida de novo, aborta. Engravida de novo, aborta. Então, esses abortos de repetição, é obrigatório que se faça uma investigação se ela tem algo no sangue dela, porque, na verdade, a trombofilia são alterações no sangue, que favorecem a formação de um coágulo. Puxa vida! Existem trombofilias que são mais graves, que dão risco alto de você ter trombose. Por exemplo, também, até as pacientes já sabem, fator 5 de Leiden, não sei se você já ouviu. Esse é um dos que dá maior risco de formar coágulo. Então, se uma mulher passou por essa situação, 2 abortos, 3 abortos, fez a investigação para trombofilia e constatou um fator 5 de Leiden presente no par de cromossomo, ela tem obrigatoriamente que tomar anticoagulante durante toda a gestação. Ela ficou grávida, já começa a tomar anticoagulante, injetável. É por isso que a gente já falou a respeito disso, que eu te falei que eu tinha uma amiga e tal. Que coisa! E para as mulheres que estão muitas vezes tentando e não estão conseguindo, ou às vezes também... até estão perdendo e não sabem, porque acabam nem descobrindo que estavam grávidas. Aborta muito rápido. Aborta muito rápido. Isso também pode ser, um tratamento. Os ginecologistas hoje, como isso é muito discutido nos congressos, eu recebo muita paciente que vem com trombofilia que foi encaminhada pelo ginecologista. Ele já pediu o exame e encaminha para a gente orientar. E aí tem aí um tratamento dos dois profissionais, ginecologista e vascular. Carol, legal, hein, gente? Eu particularmente, a gente até já comentou isso também, que eu acho que gravidez é uma situação que toda gestante deveria passar no angiologista ou cirurgião vascular pelo menos umas 2 vezes durante a gestação. Porque a gestação aumenta muito o risco da mulher ter complicação vascular. É muito comum gestante ter trombose, na gestação e logo depois que o bebê nasce, tá? Porque vamos lembrar que a gestação aumenta o volume de sangue, o sangue fica mais, teoricamente, assim de maneira leiga, mais grosso, né? O útero comprime as veias, mantém o sangue meio parado nas pernas, isso também favorece formar o coágulo. Então, as minhas pacientes que engravidam, com 2 meses vem, faz um Doppler. Aí, quando está no 6º mês, faz um outro Doppler da perna e ela vai pro parto tranquila. Entendeu? Não, acho que você está certíssimo. Prevenir é sempre melhor. Chegaram muitas perguntas do público, a gente vai começar com elas já então na tela. Quem escreveu pra gente, olha lá. Obrigada, Aparecida, um beijo para você. Deficiência de vitamina B12 pode causar problemas vasculares? A priori, não. A priori, não. Por exemplo, assim... A doença venosa, a gente tem que dividir doença venosa e doença arterial, tá? O que se atribui muito, assim, a formação de placa de gordura, a alimentação contribui. Tá. Na doença venosa,
a alimentação já não tem tanta influência, tá? Tá. Deficiência de vitamina B, que na verdade as vitaminas B são várias, né? B1, Sim, B6, B12, tá? Eu, a priori, assim, eu não vejo uma relação direta com... problema vascular. Não, direta não. Não é uma causa direta. Tá aí. Mais perguntinha do público na tela. Obrigada, Lilian. Um beijo para você. Eu operei das varizes em 2013. Tive tromboflebite no ano passado, após a gravidez. Aí, ó. E também no mês passado. Posso viver sem a cirurgia? Uso a meia e não sinto dores. E pela foto, parece uma mulher bem jovem, exato. Então, assim, o fato dela ter tido 2 episódios... Olha que coisa interessante. O fato dela ter tido 2 episódios de tromboflebite, isso tem que ser valorizado, tá? O que é uma tromboflebite? É uma forma coágulo numa veia do sistema venoso superficial. Tá. É menos grave. Não dá embolia, tá? Porque é sistema venoso superficial. Só que tromboflebites de repetição pode ser um sinal de trombofilia. Entendeu? Então, eu acho, a minha experiência, se eu pego uma paciente que já teve 2, 3 episódios de tromboflebites sem causa aparente... Do nada. Um exemplo, assim, se ela foi lá no hospital, tomou um soro ou injetou uma medicação, faz uma tromboflebite, mas teve uma causa, que foi o soro provocada, ou a medicação, foi a irritação do endotélio da veia. Agora, se ela fez a tromboflebite do nada... Isso tem que ser investigado. Talvez ela precise do uso, então, de anticoagulante. Tem que avaliar, tem que fazer um Doppler. O fato dela ter operado e ter tido... Gravidez dilata a veia. É comum tromboflebite em gestante? É bem comum. É comum. A gente vê. Mas ela já teve o neném, né? E comentou que teve de novo. Eu acho que ela deve se passar num cirurgião vascular, fazer uma avaliação. Ele vai orientar, né? Sobre o que ela deve fazer. Vai fazer um screen de trombofilia, que é um exame, são exames de sangue, né, Carol? Tá aí, muito bom. Vamos lá, mais perguntinhas do público. Aproveitem, meninas. @VocêBonitaTV. Adriana, um beijo, obrigada. Exercícios de força como musculação, então, podem gerar varizes? A gente ouve essa pergunta todos os dias, tá? Tem muita gente que fala assim, eu comecei a me exercitar e aí apareceu um monte de varizes. Então eu parei de me exercitar. Na verdade, Carol, isso é o contrário, né? Vamos lembrar como que o sangue volta para o coração para ser oxigenado no pulmão, pela contração muscular. Tá. Quanto mais contração muscular, melhor é o retorno do sangue. Exercício é bom para a circulação? Não é bom, é ótimo, tá? Agora, se você faz uma sobrecarga de peso muito grande, né? Mulherada quer ficar sarada. Hipertrofia, né? Você faz com carga muito alta, pode ocorrer 2 situações, Carol. Às vezes você pega uma menina muito musculosa, que tem essa fenda visível. Ela pensa que aquilo é uma varizes, mas não é. Em fisiculturista, é muito comum você ver esses caras cheio de veia no braço, no tórax e tal. Existe uma situação que chama vicariância. A hipertrofia muscular tem que ser acompanhada pela dilatação venosa para drenar o sangue. Então, aquelas veias, elas se hipertrofiaram pela necessidade que a hipertrofia muscular gerou no sistema. E também uma diminuição da porcentagem de gordura corporal. Fica mais visível, sem dúvida. Fica mais visível. Então, assim, o fato, eu sempre brinco, como você sabe se uma veia sua é doente ou não? Isso é outra coisa interessante. Homens, às vezes eu pego lá um camarada aqui, maratonista, tem aquelas veias visíveis. Eu queria tirar essa veia. Olha, faz o Doppler, a veia é normal. Não, mas ela é feia. Mas ela se hipertrofiou porque você hipertrofiou sua musculatura. O fato de ter veia visível não significa que ela é doente. Que ela é doente, entendi. Qual a diferença de uma veia doente e uma veia boa? De modo simples, a veia reta, ela é uma veia boa. A veia toda torta, já viu que quando a pessoa tem varizes, que tem aquela veia toda, parece uma cobra? Veias tortuosas geralmente são doentes. Então, se sua veia é reta, ela se hipertrofiou pela musculatura, porque você emagreceu muito. E se você tem aquelas veias na perna tortuosas, provavelmente são varizes. Então, no caso da nossa pergunta, se exercício de força, assim, se aumentar muito a musculatura e secar muito a gordura, pode ser que elas fiquem aparentes. Visíveis e pode não ser doente. Mas não quer dizer que é varizes. Não quer dizer que é varizes. Tem que ser avaliado. Entendi. Próxima perguntinha do público na tela. Obrigada, Verônica. Um beijo. Quais os principais sintomas de quem está com uma doença vascular? Depende da doença, né? Vamos dizer, se a gente está aqui falando de tudo. Se for uma isquemia cerebral, os sintomas
vão ser relacionados com a isquemia cerebral. Se houver uma obstrução na carótida, então sintomas são relacionados com isso. Se for uma arteriopatia periférica, formou placas de gordura nas artérias da perna, que sintoma vai dar? Quando a pessoa anda, a partir de uma distância, ela começa a ter dor muscular. Né? Aí ela, eu ando 500 metros, começa a me doer a batata da perna. Eu paro, passa. Isso aí chama-se claudicação intermitente. Isso é um sinal que a pessoa tem uma doença arterial. Só dela falar isso, a gente já desconfia que se ela anda a determinada distância e sente a dor na panturrilha e ela para, a dor desaparece, provavelmente ela tem uma diminuição de fluxo nas artérias da perna. Aí vai fazer o Doppler, vai identificar a lesão. Dependendo da lesão, o tratamento é clínico, né? E se for lesões mais graves, aí às vezes tem que colocar um stent, fazer uma angioplastia com stent. Que o cirurgião vascular também está capacitado. Aproveitando a deixa, assim, muita gente pergunta o que o cirurgião vascular faz? Qual é a área de atuação do cirurgião vascular? Eu brinco que assim, tirando o cérebro e o coração, todos os outros vasos é da competência do cirurgião vascular. É isso mesmo. Dos braços, das pernas, do abdômen, tudo é nosso. Então, existem, deve ser comum, inclusive, vocês irem para uma cirurgia com especialidades. Então, assim, vai ter o cardiologista e vai ter o cirurgião vascular acompanhando. Às vezes precisa, né? Às vezes precisa porque, por exemplo, vai fazer uma cirurgia cardíaca, fez um cateterismo, aí trombosou a artéria braquial no cateterismo, aí a mão começa a ficar roxa. Quem vai corrigir isso aqui? É o cirurgião cardíaco? Não, é o vascular. Olha só que interessante, né, gente? É legal a gente ter é isso mesmo. É uma visão mais ampla, né, Carol? Doutor, a gente vai botar mais perguntinha do público, né, Glaucia? Só uma pergunta antes, assim, o Doppler, esses exames de imagem e tal, o ideal é que sejam feitos uma vez por ano, pelo menos. Carol, depende do caso. Por exemplo, assim, a gente tem condição de avaliar clínica... Por exemplo, se eu fosse te avaliar, clinicamente eu tenho condição de avaliar se a sua circulação é boa, sem fazer um Doppler colorido. Tá. O que a gente faz? Basicamente, para as pessoas entenderem, se você tem pulso no pé palpável, que é uma coisa simples de verificar, igual você pegar o seu pulso aqui. Tá, no pé? Se você tem pulso aqui, ó, na tibial posterior, aqui, bem aqui, e aqui é a pediosa. Se seu pulso é palpável, você tem pelo menos 80% de integridade da árvore arterial. Se você tem ausência de pulso, você tem menos de 80%, você já pode ter alguma lesão. Então, sem usar nenhum aparelho, só palpando o pulso, a gente tem uma ideia da condição vascular. Aí, o vascular, ele tem aquele aparelhinho que a gente já fez aqui, o Doppler de ondas contínuas. Todo doente a gente faz aquilo, mesmo um paciente jovem. Pelo padrão sonoro do fluxo, você sabe se o fluxo é trifásico, bifásico ou monofásico. Trifásico é normal, bifásico e monofásico pode ter alteração. Aí você pede o Doppler colorido. A clínica é soberana, né, antes de tudo? Sempre, O médico tem que ter condição de avaliar um paciente sem exame. Né? Porque, na verdade, a gente está indo para um caminho que tudo é exame. Então, você tem como avaliar. Se eu vejo, às vezes eu recebo paciente com Doppler, com insuficiências pequenas, segmentares de safena. Eu olho o paciente, a safena não é palpável, não é percutível, o paciente não tem sintoma, só microvarizes. Eu vou indicar uma cirurgia para tirar aquela safena que tem um refluxo pequeno? Isso é errado. Entendeu? Entendi. Então, a gente tem que ter condição clinicamente. O que indica uma cirurgia de varizes, eu sempre falo para os meus pacientes, não é o Doppler. É a clínica. É a clínica. Você tem que ter a dilatação clínica, né? Olha que interessante, gente. Sempre uma aula com ele, né? Uma delícia. Próxima perguntinha do público, olha lá. Obrigada, Elizabeth. Um beijo pra você. A cirurgia de varizes, então, é eficiente? Minha tia operou e voltou. Por quê? Ai, que pergunta boa. É muito boa, né? A cirurgia de varizes, ela dá um resultado excelente. Excelente. O problema é a doença. Varizes não é uma doença curável, tá? E muitas pessoas não têm essa informação dos vasculares ou do clínico. Você trata varizes, sua perna ficou ótima. Cirurgia de varizes, uma cirurgia bem executada, o paciente melhora uns 90%, acima de 90%. Só que a tendência para varizes vai continuar nele. Tá. Então ele tem que ser orientado para periodicamente passar num controle. Se você percebe que está dilatando alguma coisa, você faz a injeção, esclero, e você não deixa aquela veia encorpar.
Entendeu? Então, o paciente que é operado e faz segmento periódico, ele tem uma chance de não operar de novo. O que acontece é que a pessoa opera, a perna fica maravilhosa. E ela nunca mais volta. Tô curada. Daqui 5 anos ela volta, dilatou veia, as varizes voltaram. Mas como que pode uma coisa que foi arrancada ter voltado? São outras, né? Entendi. Doutor, pra gente fechar, que eu tenho que encerrar, né, Glaucia? Ela já estava desesperada, mas ela gritando assim. A última questão, só para a gente encerrar, que pode ter dúvida do público. A questão linfática, né, do organismo, né, tem relação com essa questão de varizes, enfim, de inchaços e dilatação de veias e coisas do tipo, ou as coisas não estão ligadas? O ser humano tem 3 circulações: arterial, venosa e linfática. A linfática é uma circulação. É também uma circulação. Microscópica. Tá. E grande parte dos inchaços estão relacionados com a circulação linfática. Déficit de esvaziamento linfático. Tá? Se você tem uma hipertensão venosa, se você tem uma dificuldade de esvaziar o sangue da perna, isso também repercute nos linfáticos. Então, às vezes a doença está associada, venosa e linfática. Agora, existem pessoas que desenvolvem edemas linfáticos. É comum, para a mulher tirou o seio. Um exemplo prático. Aí, de repente, depois de um tempo, o braço começou a inchar. Inchou por quê? Porque foi feito esvaziamento ganglionar, axilar, e isso comprometeu a drenagem linfática. O braço dela começa a inchar. Entendi. Então, de certa forma, tem. Tá tudo relacionado, está interligado, né? Gente, Dr. Carlos Bessa é demais. Você pode encontrar todo o trabalho dele no Facebook e no Instagram. Muito obrigada mais uma vez. É só colocar Clínica Bessa. Bessa com 2 S, tá? Clínica Bessa, você já encontra todo o trabalho dele. Pode bater esse papo, acompanhar aí, que é sempre muito bom tê-lo aqui. Muito obrigada, doutor. Até a próxima, viu? Até a próxima. Beijo na família. Nós vamos...